Olá a todos, uma boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Murilo Fernandes. Eu estou aqui para apresentar o meu projeto que resume o curso de algoritmos e lógica que eu fiz pela Udemy, com as aulas ministradas pelo professor Clayson. E nesse curso ele tem como a principal abordagem a esta teoria de algoritmos e prática de lógica para a construção de software, que é através desta teoria é que muitos programas são feitos e que é uma teoria necessária para desenvolver os mesmos. Então, os algoritmos, de uma forma geral, eles servem para descrever os passos que são necessários para executar alguma tarefa, para solucionar algum problema. Então, é sempre partindo de algum algoritmo que é pensado passo a passo, linha a linha, do que vai ser feito em caso positivo, em caso negativo, tratamento de erros e toda a estrutura de qualquer programa. E nisso envolve muita lógica para definir quais serão esses passos e também as inferências, porque são através dessas inferências que são criadas algumas afirmações, algumas ideias, algumas condições que são estabelecidas durante este software e que, de acordo com o que seja verdadeiro ou falso, são geradas algumas conclusões. E dessas conclusões é que temos os resultados finais. Então ela é importante para chegar nesta conclusão e ter essas tomadas de decisões para executar um trecho, um bloco de instruções ou outro. Vai de acordo com as premissas que são utilizadas. E como implementação foi utilizado o pseudocódigo ou Portugal, que seria o mesmo programa, a mesma proposta de solução para algum problema, para executar alguma tarefa, porém escrito em português de uma forma que usa toda a lógica de algoritmos para construir algum programa e para que possa ser transportado, para que possa ser levado para uma linguagem de programação, por exemplo, JavaScript. E por que JavaScript? Ele é uma linguagem importante, é uma das mais utilizadas e que muitos frameworks são baseados. E tem uma vantagem que ele é um código interpretado e que funciona diretamente pelo navegador, pelo Google Chrome, pelo Edge, pelo Firefox e outros, diretamente do lado do cliente. E eu consegui criar esta página com algumas orientações que foram dadas pelo curso, mas boa parte dela é de conhecimento prévio. E dentro dessa página eu procurei explicar o curso como de uma forma geral, como ele foi feito, o conteúdo que foi passado. E dentro dessa lista de opções tem o meu primeiro algoritmo, entrada, saída, estrutura de controle, operadores lógicos, aritméticos, relacionais, a concatenação, a estrutura condicional se e se não, a estrutura condicional escolha, a estrutura de repetição, para, faça,
ou enquanto faça, ou repita até. Os três formam essa estrutura de repetição. E ao clicar em uma dessas opções, eu disponibilizo algumas imagens e alguns textos explicativos que foram feitos por mim mesmo, que com base nas aulas e pelo conteúdo apresentado, eu cheguei em algumas conclusões abreviadas, resumidas, de forma que explique esta parte que foi desenvolvida até aqui. Então, esse texto que vocês estão vendo, ele não foi exatamente escrito, ele não estava exatamente de ponta a ponta nos slides. Isso é um entendimento que eu tive sobre as aulas. E nesse primeiro algoritmo é explicado como que as variáveis são criadas, os tipos que elas vão conter, que é importante para a criação de novos programas. Então, por exemplo, um tipo inteiro, então uma nota, um tipo real, que é 100.2, R$100,20, ou nota literalmente 100.2, uma variável do tipo caractere, que ela vai ser texto, então equivale ao string, que é utilizado pelas linguagens de programação, e o tipo lógico. O tipo lógico é também chamado de boolean, que é de verdadeiro ou falso. Esses são um dos tipos mais utilizados, e que quando transportamos para essa linguagem JavaScript, ele tem uma caracterização especial, que é o que? Ele é fracamente tipado. Então, enquanto que no Portugal ou em outras linguagens é preciso definir qual o tipo desta variável, seja ela inteira, texto, verdadeiro ou falso, precisa ter um tipo. Em JavaScript, ela é fracamente tipada, então apenas declaro ela dizendo qual é o nome dela, se nota, nota 2, nome, passou ou não. E quando eu vou atribuir algum valor, nota recebe 100, nota recebe 100.2, nome recebe João, passou igual a true, ou seja, verdadeiro. Então o tipo desta variável ela era definido pela atribuição que é feita para ela. Então, se eu defino que a nota recebe 100, ela vai ser do tipo inteiro, porque eu estou dizendo que ela recebe 100. E para a criação dessas variáveis tem algumas regrinhas. Então, elas não podem começar com um número, elas não podem ter caracteres especiais, por exemplo, arroba, asterístico, C cedilha, acento. Não pode ter palavra reservada, algum comando. Não posso utilizar true como variável, porque ela é um comando. E que essas variáveis, quando ela tem nomes compostos, por exemplo, nota 2, mas poderia ser outro exemplo. Por exemplo, nota aluno. Então seria nota, e a palavra aluno, este A precisaria ser maiúsculo. Então é nome, A maiúsculo, luno, nome, aluno. E com isso se estabelece esse padrão camel case. E além de exibir desta forma, também estou disponibilizando com esse botão, e quando eu clico nele, esse JavaScript que está sendo mostrado, ele é executado. Então, por exemplo, foram atribuídas estas variáveis, e eu estou utilizando esse comando alert para dizer exiba
X informações na tela. Então, quando eu acionei este botão, ele chamou este arquivo JavaScript, meu primeiro.js, e quando ele executou, ele atribuiu valores a essas variáveis, e pelo alert ele mostrou resultado concatenado com o valor de nome, João. Então o valor dele é João, então resultado de João com a nota que vale 100, então com 100, e o texto E concatenado com o valor da nota 2. Nota 2 vale 100.2. Então E 100.2. Concatenando com passou e concatenando com a variável passou, que ela contém o valor true. Então passou true. Então esta concatenação de exibir em uma única frase todas essas variáveis concatenadas, juntadas com um texto explicativo. E como segundo eu tenho a entrada e a saída. Essa entrada e saída se dá exatamente por o usuário entrou com alguma informação. Entrada, ele entrou com alguma informação. Essa informação é capturada pelo sistema e armazenada em alguma variável. E tratando-se de Portugal, ela se dá pelo comando leia. Então, pelo comando leia, eu tenho essa entrada de dados. Então, se eu digitar alguma coisa no terminal e apertar Enter ou para continuar, esse valor é armazenado em alguma variável. Então, se eu digito leia nome, então eu vou receber o que foi digitado no terminal e armazenar nesta variável nome. E a saída se dá pelo comando escreval. Esse comando escreval ele vai exibir alguma informação no terminal. Então é a saída. Então vamos supor que tenha essas duas, tivesse nota 1 e nota 2. Aí o processamento disso seria o cálculo da média. E a saída seria a média e talvez dizendo se ele estaria aprovado ou não. Vai depender da premissa, da condição. Então é importante sempre exibir o que precisa ser digitado. Então ele está esperando uma entrada de dados, mas eu preciso informar o que está sendo pedido. Então digite o seu nome, digite a sua idade. Então, em termos de usabilidade, eu mostro para o cliente o que ele precisa informar para dar continuidade a este programa. E como transferência para a linguagem JavaScript, temos esse comando prompt. Esse comando prompt irá exibir uma janela que, ao invés de apenas mostrar alguma informação, ele vai mostrar essa informação. Por exemplo, digite o seu nome, e embaixo dela vai aparecer uma entrada que chamamos de input. Esse campo de entrada é que se pode digitar alguma informação, ela é capturada como texto e armazenada na variável correspondente. Então, se eu crio as mesmas variáveis, nome e idade, então nome recebe prompt, digite o seu nome. Então, o que for digitado nesta entrada, eu armazeno nesta variável nome, e da mesma forma, digite a sua idade, é digitado o seu valor e armazenado na variável idade, sempre considerando que vai ser um texto armazenado. E novamente eu consigo utilizar o alert. Alert ele vai exibir alguma informação na tela. Então eu consigo exibir da mesma forma, o nome digitado foi concatenado com esta variável nome. Então é aquilo que eu digitei no meu prompt, que aparece esta tela com essa informação,
do que está sendo pedido e uma entrada de dados, um input. E eu armazeno nessa variável nome e exibo ela dentro do meu alert, dentro do meu método de exibição de informação na tela. Da mesma forma, é a mesma ideia para a idade. Então é assim que funciona, é assim que foi apresentada a forma como os dados são lidos, são processados e tem um resultado, uma saída. O usuário ele entra com essa informação, sabendo que precisa ser passado, há algum processamento e há alguma saída, algum resultado. E nesse caso, o nome digitado foi, concatenando com o nome, juntando com essa variável nome. Da mesma forma, a idade. Então, a idade digitada foi concatenado com a idade. Então, executando aqui, digito Murilo e digito 30. O nome digitado foi Murilo e a idade digitada foi 30. São essas informações que eu informei. Foram armazenadas nestas variáveis e foram exibidas pelo comando alert. E como próximo passo temos a estrutura de controle, que de forma resumida o que temos? Três estruturas. Eu tenho a estrutura sequencial, que todos os meus passos, todo o meu algoritmo, ele é executado linha a linha. Então eu tenho a linha 1, 2, 3, 4 em diante. Então todas as ações desse algoritmo, ela segue essa ordem, de cima para baixo. A segunda coisa é a estrutura condicional. É uma tomada de decisão que parte de uma condição que podemos entender como uma premissa, uma afirmação que vamos testar se é verdadeira ou não. Se ela for verdadeira, é executado um trecho de código. Se não, é executado outro trecho de código, que é a situação inválida. E mais para frente também terá outro exemplo da estrutura de repetição, que seria a estrutura de para, faça, enquanto faça, repita, até. Isso. Isso vai ser mostrado mais para frente daqui a algumas opções. Mas, de modo geral, é para repetir um trecho de código um determinado número de vezes. Então, faça uma determinada ação enquanto uma condição for verdadeira, ou que começa um contador, um índice começa num determinado número até um determinado valor, para se ter um limite de quantas vezes que aquele código vai ser repetido. E também na mesma estrutura condicional temos o senão, o se, o senão e o escolha. Os dois são praticamente os mesmos, só que a diferença é que o escolha ele fica um pouco mais legível se você tiver muitas opções ou muitas condições para serem testadas. Então, nesse primeiro passo aqui, o que foi executado e testado foi receber notas desse aluno, calcular alguma média e então se essa média for maior ou igual a 50, então esse aluno está aprovado e é exibido o texto aprovado. Se a condição não for verdadeira, ou seja, se a média ela for abaixo de 50, este mesmo aluno está reprovado e eu concateno com o nome deste aluno. Então, no Portugal, no pseudocódigo seria algo assim: escreva ou digite o nome do aluno, leia o nome. Então eu vou armazenar o nome desse aluno, escreva ou digite a nota 01. Então eu estou pedindo
para inserir o valor desta nota, e eu estou armazenando nesta variável nota 01. Da mesma forma, eu peço pela nota 02, e através desse comando leia eu consigo executar esse armazenamento dessa informação nesta variável 02. E o processamento vai ser a média. Então a média ela recebe entre parênteses para isolar o cálculo para depois fazer uma outra operação. Eu tenho a nota 01 mais a nota 02, o resultado disso divide por 2. E o resultado disso é verificado se a média é maior ou igual a 50. Caso positivo, então execute esse trecho de código. Escreva aprovado concatenando com a vírgula com o nome. Então eu vou exibir aprovado Murilo, por exemplo. Se não, se essa média for abaixo de 50, eu vou exibir reprovado Murilo. E são essas as estruturas de controle sequencial, onde as ações são executadas a linha de cima para baixo. A condicional, se, senão ou escolha, que também terá um exemplo nas próximas opções. E temos a estrutura de repetição para repetir no trecho de código x vezes, um limite de vezes, e no qual eu posso utilizar para faça, enquanto faça, repita até, que também são todos transportados, são utilizados no JavaScript com esses comandos em inglês, da mesma forma são em outras linguagens. Então, transportando para o JavaScript, esse mesmo programa, eu tenho na primeira linha eu estou declarando as variáveis, a variável nome, nota 01, nota 02 e a média. O nome recebe prompt, digite o nome do aluno. Então vai aparecer uma janela que vai exibir essa informação e pedir para inserir o nome, literalmente o nome. E fornecido o nome é armazenado na variável nome como texto. Isso. E como eu havia mencionado anteriormente, todas as informações que são capturadas pelo prompt são armazenadas em formato de texto. E como a média envolve um cálculo matemático, é preciso converter esses números. E para converter esses números é que foi utilizado o parseInt. O parseInt ele é muito utilizado tanto em JavaScript quanto em Java ou em outras linguagens para receber um texto, por exemplo, nota 01 é o texto, e converter esse texto, essa string, para inteiro. E com isso feito, eu consigo fazer a soma dos dois números. E o resultado disso divide por 2. E caso essa média o resultado disso é armazenado em média, se a média for maior ou igual a 50, em caso positivo, chaves, ou seja, então exiba aprovado. Aprovado, senão reprovado, sempre concatenando com o nome desse aluno. E que no caso do JavaScript é if. Então, if média for maior ou igual a 50, caso positivo, faça uma ação. Else, senão, faça outra ação. Caso positivo, caso não positivo. Isso, dessa primeira parte é isso que eu tinha para apresentar. E também eu posso executar esse mesmo código que está sendo visualizado por essas imagens, eu também estou permitindo que sejam executados. Então, vocês podem ver, digite o nome do aluno, Murilo. Nota 01, 50. Nota 02, 90.
A média vai dar algum número e esse algum número, nesse caso, ele for maior ou igual a 50. Então, sendo positivo, ele exibiu alert aprovado, concatenando com o valor da variável nome que eu tinha escrito Murilo. Mas caso eu digite notas baixas, ele vai verificar que a média ficou abaixo de 50. Se ela ficou abaixo de 50, ele caiu no else. Se não, é o caso falho. Então é exibido, reprovado. O próximo são operadores lógicos, que são muito importantes também. Nesse caso, eu coloquei alguns comentários nesse código em Portugal, porque não, na minha singela opinião, não há como botar para testar todos eles de uma vez só, ou fazer várias execuções e gerar várias imagens para exibir cada uma delas. Então eu pus apenas algumas delas para serem executadas. Então nesse caso aqui temos as operações lógicas. E quais são as operações lógicas? A primeira seria a de negação. A negação, que é explícita pelo símbolo de exclamação. Então eu estou dizendo o seguinte, por exemplo, se esse aluno ele não passou, então vamos supor que passou era verdadeiro. Ele era verdadeiro, literalmente verdadeiro, ele era true. Quando eu faço uma negação, eu vou inverter o valor desse estado, dessa expressão. Se ele era verdadeiro, ele passa a ser falso. Então eu vou fazer uma negação daquela proposição, eu vou inverter o valor lógico dela. Para isso que serve a negação. O segundo é a conjunção. A conjunção é o e. Então, se uma condição e a outra condição elas forem verdadeiras, então se ambos esses valores forem verdadeiros, a proposição ela é verdadeira. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho aqui, ó, se ele não passou e a média for igual a zero, então ele está reprovado, exibe reprovado, concatenando com o nome. Exatamente, está certo. Então as duas condições precisam ser verdadeiras para que um bloco de código seja executado. Esta é a conjunção, é o e, quando ambas precisam ser verdadeiras. A negação, quando eu vou inverter o valor lógico de uma proposição. E o próximo é a disjunção, é o ou, no caso, é o ou, e seria por esse símbolo. Então, se ele passou, for verdadeiro, se passou for verdadeiro, ou a média for maior ou igual a 70, então se pelo menos um deles for verdadeiro, a proposição como um todo é verdadeira. Então, se ele passou ou a média for maior ou igual a 70, aluno aprovado e concatena com o nome. Então, se uma condição ou outra for verdadeira, a condição passa a ser verdadeira. É o caso do if. Se ela for falsa, é o else, é o senão, é o caso falso. E temos a disjunção exclusiva, que foi a que eu deixei para ser executada também. Que ela define que é preciso avaliar duas condições para definir que uma proposição ela é verdadeira.
para dizer que uma proposição ela é verdadeira. Então, se esse aluno passou e a média for maior ou igual a 50, ou menor ou igual a 70, então o aluno está aprovado e concatena com o nome, exibe essa informação. Então é quando eu tenho uma condição e uma outra condição, onde usa duas conjunções, dois e's, ou usa um e e um ou. Então quando tem essa mescla, é chamada de disjunção exclusiva. Foi isso que eu consegui entender. E temos a condicional, que já está bem presente aqui. Aqui, se uma proposição for verdadeira, se tem algum resultado. Se não, não tem. É outro bloco de instruções. Que no caso, essa condicional se dá pelo if e else, ou seja, se e se não. Que no caso em Portugal eu preciso escrever então, que em JavaScript seria chaves se forem múltiplas linhas, mas se for uma linha só, não preciso digitar. E o fim C, que em Portugal o pseudocódigo é obrigatório, isso não é necessário ou se dá pelas chaves, quando tem múltiplas linhas. E a bicondicional é quando eu tenho uma proposição dependendo da outra. Eu tenho uma condição dependendo da outra. Então, por exemplo, essa variável passou do tipo lógico, ela começa com falso. Então, ela depende que ela passe a ser verdadeira em algum ponto do meu código. Em algum momento ela tem que ser verdadeira para que uma outra condição ela seja aceita, ela seja verdadeira. Então, quando uma está dependendo da outra, ou que uma depende da outra, ou fora ou dentro, que chama de alinhada, eu posso colocar uma condição, se ela for verdadeira. Dentro dessa condição, então, sendo verdadeira, eu posso imprimir uma outra condição. Então, uma depende da outra. Eu posso fazer dessa forma ou separado, mas uma dependendo da outra, porque elas, por exemplo, nesse caso, se a média for maior ou igual a 50, então passou é igual a verdadeiro. Enfim, C. Então ele só vai ser verdadeiro, passou só vai ser verdadeiro uma vez que ele passar por essa verificação. E ele só vai ter que esse outro C, esse outro if, essa outra condição ela seja verdadeira somente se o passou seja verdadeiro. Então ela tá fora dessa primeira condição, mas ela está dependente dessa primeira condição do passou seja verdadeiro. E que a média esteja dentro dessas proporções, de maior ou igual a 50 ou menor ou igual a 70. Então, o se e se não, if, else. E sempre botando a condição entre parênteses em JavaScript e opcionalmente em Portugal. Então é isso que se trata os operadores lógicos. É uma manipulação das premissas. É uma manipulação das proposições, das condições. Sendo, se eu posso negá-las, se eu posso fazer uma conjunção ou uma disjunção, se eu posso fazer uma bicondicional, fazer algumas condicionais, se eu posso fazer uma disjunção exclusiva. Então, assim, negação se dá pelo... em Portugal é literalmente não, e que em linguagens de programação costuma ser o de exclamação. A conjunção se dá pelo e, que em Portugal é literalmente um e que em uma linguagem de programação costuma ser o e comercial, seriam esses dois s's, vamos dizer assim. E a disjunção que é o ou, uma condição ou a outra. Então, literalmente em Portugal é ou, e em linguagem de programação costuma ser dois pipes.
e a disjunção exclusiva, que tem essa união do e do ou, para verificar uma condição, e as condicionais if, else, se, senão. Se, senão em Portugal, e if, else em JavaScript ou outra linguagem de programação. E a bicondicional é quando uma depende da outra, quando uma condição depende da outra. E executando esse mesmo código, por exemplo, se eu digitar o nome do aluno, nota 01, 02, aprovado, o aluno está aprovado. Se eu digitar notas baixas, o aluno não vai ser aprovado, porque literalmente a média não é maior do que 50, maior ou igual a 50, para que esse passou seja verdadeiro. Se ele não for verdadeiro, esta condição ela já não é mais válida, porque ela tem esse e. Então, depende das duas condições aqui serem verdadeiras. Se essa daqui já falhou, ele vai direto para o senão, que era o reprovado, que foi o que apareceu. E como próximo eu tenho os operadores aritméticos, que seriam os operadores os operadores matemáticos. Mais, menos, multiplicação e divisão. E que no caso também temos o resto da divisão, que também é chamado de módulo. Então, semelhantemente, na vida real temos os signos de soma, subtração, divisão, multiplicação pelo asterisco e o módulo ou resto da divisão pelo porcentagem. Então, literalmente, eu tenho alguns valores que eu pré-defino, que vale X valores, no caso todos valem 10, por exemplo, e eu utilizo uma variável chamada resultado, e desse resultado eu faço alguma operação matemática. Então, valor 1 mais valor 2, então 10 mais 10, 20, dividido pelo símbolo de barra por 10, valor 3 vale 10, então 20 dividido por 10 vale 2. Valor 01 menos valor 02, então 10 menos 10 é 0, dividido por valor 03 também é 10, é 0. Qualquer coisa dividido por 0 vai ser sempre 0. Valor 01, ou seja, 10 mais valor 02, 10, 20. 20 vezes valor 03, que é 10. Então 20 vezes 10, 200. Resultado. Agora considerando a subtração pelo símbolo de menos. Então valor 1 menos valor 2, 10 menos 10, 0. Vezes 10, que é o valor 003, é 0. E juntando todos eles e mais a porcentagem, que seria o módulo, o resto dessa divisão, eu vou somar esse valor 01 mais valor 02 mais valor 02, 10, 20, 30. 30 dividido por 10, eu tenho 3, 3 dividido por resto da divisão por 2 é igual a 1. Então todos esses resultados estão sendo gerados a partir de operadores aritméticos, que são os operadores matemáticos. Nesse caso, usando o alert, só para exibir o valor desses resultados. Que no caso, em Portugal, de Portugal para TypeScript, a diferença ficou só pela declaração dessas variáveis que precisam ter um tipo no Portugal. E no JavaScript não precisa ter um tipo, é de acordo com o que eu atribuo. E esse resultado ele vai sendo gerado, ele vai recebendo esses valores de acordo com as operações, né, de soma, divisão, multiplicação, resto, que vai ser sempre armazenado nesta variável resultado, e que praticamente da mesma forma, mais, menos, barra,
multiplicação pelo asterisco e o resto pela porcentagem, colocando entre parênteses para separar o cálculo para depois fazer outro cálculo. Então a diferença ficou aqui pelo escrival. O escrival é para exibir e o alert também, por enquanto. Isso. E executando aqui, os mesmos. Resultado de mais com a divisão é 2. Menos com essa divisão deu 0. Somando e multiplicando deu 200. Subtraindo e multiplicando deu 0. Somando, dividindo e resto dessa divisão deu 1. Então eu tenho a explicação, o código sendo mostrado e disponibilizo esse botão para que esse programa seja executado. Em seguida temos os operadores relacionais. Similarmente é parecido, só que ele foca principalmente nessa relação que vai afetar se é verdadeiro ou não. Então, utilizando o mesmo conceito de notas e com alguns valores pré-estabelecidos, nós temos essa comparação. Então, os operadores relacionais fazem a comparação de dados. Eles vão comparar se um valor é maior do que o outro, se ele é maior ou igual, se ele é menor ou igual, ou se ele é igual, que em JavaScript costuma ser 2 iguais para verificar se são iguais em valor e 3 iguais para dizer que é idêntico, sendo tanto igual em valor quanto em tipo. Porque um único igual em JavaScript é entendido como uma atribuição. Então, uma variável recebe tal valor, que em Portugal se resume só em um igual, que é o que está sendo mostrado aqui. Se nota 01 é igual a nota 02. Em Portugal, um igual só basta, porque para atribuir algum valor em alguma variável, em Portugal é necessário fazer o 2 pontos igual. Então por isso que não tem problema fazer a comparação de igualdade com apenas um simples de igual em Portugal. Mas no JavaScript faz diferença. E o último e não menos importante é o diferente, que em Portugal é essa tag de sinal de menor e de maior, e que em JavaScript é o símbolo de exclamação igual, ou seja, não igual, é o diferente. Então, literalmente, se a nota for maior ou igual a 2, se isso for verdade, então nota 01 é maior. Aí você compara, 20 é maior do que 15? Sim, verdadeiro, nota 01 é maior. If nota 01 maior do que nota 02, alert nota 01 é maior. Ele exibe nota 01 é maior. Aí depois eu altero o valor dessa nota 01 para ser 10. Então o valor dela é 10. E verifico. Nota 01 é menor do que nota 02, seja 10 é menor do que 15, é verdadeiro. Nota 01 ela é menor. Então, if nota 01 é menor do que nota 02, alert nota 01 é menor. É o que é exibido, porque eu alterei o valor da nota 1. E em seguida eu altero o valor da nota 2. Nota 2 agora vale 10. Então a nota 1 vale 10 e a nota 2 também vale 10. Aí o próximo é maior ou igual, pelo símbolo de maior e igual, literalmente. Então, se nota 01 valendo 10 for maior ou igual a nota 02 também vale 10, então 10, não. Então if nota 01 maior ou igual a nota 02 é verdadeiro? É. Ela não é maior, mas ela é igual. Por isso que é o ou. Se um ou outro for verdadeiro, está correto. 10 é igual a 10. Então, sim, nota 01 é maior ou igual a nota 02. Da mesma forma, tem o menor ou igual. Então, se nota 01 for menor que nota 02, 10 é menor ou igual a 10? Sim.
if nota menor ou igual a 10, nota 01 menor ou igual a nota 02, verdadeiro. Então, nota 01 é menor ou igual. Ela é menor ou igual. E depois, por último, eu coloco que a nota 01 é 20. Então, a nota 0... a nota 01 é 20 e a nota 02 é 10. E eu comparo. Se a nota 01 for igual à nota 02, se isso for verdadeiro, então a nota 01 é igual. Se não, que é o caso falho, em que a condição não é verdadeira, ela não é satisfeita, ela não é atendida, se eu verifico novamente, nota 01 for diferente de nota 02, então exiba nota 01 é diferente. 20 é igual a 10? Não. Se ela não for, verifica. Nota 01, 20 é diferente de 10? Sim. Então, exiba, nota 01 é diferente. Então, if nota 01 for igual a nota 02, ou nota 01 for idêntico a nota 02, eu coloquei dessa forma para usar apenas o símbolo. Então aqui eu estou comparando pelo valor 20 e 10, e aqui eu estou comparando pelo valor 20 e 10 e pelo tipo. Os dois são inteiros. No caso, não, né? 10 não é igual a 20 e nem 10 é idêntico a 20. Se não, se a 10 for diferente de nota 02, se 20 for diferente de 10, então exiba nota 01 é diferente. If nota 01 igual a nota 02 ou nota 01 igual a nota 02, exibe. Else if, se não se nota 01 for diferente da nota 02, né? Então se 20 é diferente de 10, então exibe nota 01 é diferente. Então esse relacional ele vai dizer, pela comparação de dados, se uma coisa é igual, se uma coisa é diferente, se uma coisa é maior ou igual, menor ou igual. E também podemos executar aqui, e vai executar exatamente o mesmo programa. Nota 01 é maior, nota 01 é menor, nota 01 é maior ou igual, nota 01 é menor ou igual, e a nota 01 é diferente. Da mesma forma que foi feito aqui, eu estou permitindo ser executado aqui. Concatenação. A concatenação é simplesmente a junção de um texto explicativo com o valor de alguma variável. Então, como exibido anteriormente, resultado ou aprovado concatenando com o nome desse aluno. Então, isso aí já é uma concatenação, já é uma junção de um texto com alguma variável, com o valor de alguma variável. E que em Portugal se dá pelo símbolo de vírgula e que em JavaScript se dá pelo símbolo de mais, assim como outras linguagens de programação. Então eu tenho aqui a variável nome, caractere, número real, ou seja, um texto e um ponto flutuante. E aí eu digito o meu nome e a minha idade. Então ele pega e concatena o seguinte: o nome, Murilo, que vem dessa variável nome, concatena com um texto, dois pontos, e concatena com o número, foi digitado, que foi 30, e concatena com espaço vazio, e concatena com o valor 15. Então essa junção de informações eu faço pela concatenação, pelo símbolo de mais em JavaScript, pelo símbolo de vírgula em Portugal ou pseudocódigo. E apenas um detalhe é que a partir deste algoritmo para frente eu vou estar utilizando um parágrafo. E esse parágrafo ele vai estar em uma página HTML, que é esta que vocês estão vendo, e que esse parágrafo se dá por esse campo chamado resultado. Então, o resultado que for gerado pelo programa vai ser exibido neste parágrafo colorido.
Então, se eu executar a minha concatenação, digitar o nome, digitar a minha idade, a informação vai ser impressa, vai ser concatenada no meu parágrafo. E isso é manipulação de elementos em HTML. Então, saímos de um alert, de algumas janelas, para exibir algum resultado final, para um parágrafo. Então, eu estou utilizando HTML e JavaScript ao mesmo tempo, de uma maneira dinâmica e funcional, e não estático, mas dinâmico, pelo conteúdo que é exibido de acordo com a opção que eu escolho e pela execução dele também ao mesmo tempo. Dinamicamente ele vai adaptando de acordo com as opções que eu escolho. E no caso, este parágrafo ele contém o ID parágrafo, ou seja, ele tem um identificador único que vai identificar o meu parágrafo específico na minha página, no meu documento HTML. É isso que eu estou explicando aqui nesse texto abaixo. E só reforçando que toda esta página foram utilizados alguns comandos ou algumas ideias dentro do curso, mas todo este visual, essas cores, a posição dos textos, a posição dessas imagens, a forma como esses elementos interagem, como eu troco de conteúdo, isso faz parte de conhecimento prévio da minha parte e alguns que eu fui adquirindo durante esse curso e quando estava montando esta página. Então, o curso em si ele não ensinou exatamente para montar esta página específica. Ele ajudou a montá-la e todo esse conceito que eu estou explicando. Obrigado. E avançando, temos a estrutura condicional. Já estamos quase lá. A estrutura condicional, que é o se e o senão. Era o if e o else que estavam mostrando em alguns programas anteriores. Então ele é uma tomada de decisão. Se a minha proposição ela for verdadeira, eu executo um bloco de código. Se não, caso ela seja inválida, ela esteja incorreta, eu vou executar outro trecho de código, outras instruções. Então, a estrutura se e senão, ela vai ser possível controlar esse fluxo para definir os fluxos que eu vou utilizar, caso positivo e caso negativo. Então, por exemplo, aqui neste eu tenho de novo a questão de no caso de uma operação matemática. Então em Portugal eu declaro as variáveis valor 01, valor 02, resultado do tipo real e a operação do tipo texto, caractere. E no JavaScript eu apenas informo, eu declaro elas, eu não digo o tipo. E aqui no Portugal escreva, ou seja, exiba, digite o primeiro número na linha de baixo, leia valor 01. Então eu vou capturar que foi digitado no terminal e armazenar na variável valor 01, que esse passo se dá pelo comando prompt. O comando prompt ele vai capturar o que foi digitado, armazenar em formato de texto, e nesse caso estou utilizando o parseInt para converter esse texto em um inteiro, num número inteiro. E o resultado disso armazena nesta variável valor 01. Da mesma forma para o valor 02. E no meio é a operação. Operação pelo tipo caractere, um texto, vai permitir eu escolher um asterisco para multiplicação, um menos para subtração, um mais para soma e barra para divisão. Então, literalmente, dado essa opção, se
seja, if, se a operação for igual a mais, a soma, então o resultado recebe o valor 0,1 mais o valor 0,2. Então podemos ver que o mais ele serve tanto para fazer a operação de soma quanto para fazer a concatenação dos textos. Se não for mais, se essa operação for subtração, então faça a subtração. O resultado recebe o valor 0,1 menos o valor 0,2. No caso aqui, nesse exemplo, 50 e 15. Então 50 menos 15. Se não for nem a soma nem a subtração, então eu vou ter a multiplicação. Se a operação for a multiplicação, então o resultado ele recebe 50 vezes 15, valor 0,1 e valor 0,2. Se não for nenhuma dessas três, se essa operação for igual à divisão, então o resultado recebe 50 dividido por 15. Se não for nenhum deles, se não for soma, subtração, multiplicação ou a divisão, eu simplesmente escrevo, exibo, operação inválida, execute novamente. O menos 1.1 foi apenas um valor de controle, não é algo fixado. E traduzindo isso para o JavaScript, if a operação for 2 iguais à soma, se a operação for igual à soma, em JavaScript eu preciso colocar 2 iguais, porque um igual só é uma atribuição. Então, se for soma, o resultado recebe 50 mais 15. Se não, else if, se a operação for subtração, então, pelas chaves, o resultado recebe 50 vezes 50 menos 15. Se não, else if, se não for nenhum desses dois, se a operação ela for igual à multiplicação, o resultado recebe o valor 0,1 vezes o valor 0,2. Se não for nenhum deles, se else if a operação for igual à divisão, então o resultado recebe o valor 1 dividido pelo valor 0,2. Isso. Aí, se não for nenhuma dessas operações, eu vou limpar o meu parágrafo e vou pedir para ele que ele exiba o seguinte: operação, texto operação, concatenando com a operação que eu escolhi. Por exemplo, aqui, soma, se fosse a soma, né? Quer dizer, no caso se fosse, né? No caso se soma 2, 5, meio. Não existe a soma. Concatenando com um termo inválido, execute a ação novamente, em resultado igual a menos 1.1. Aí, se a minha operação, se o meu resultado, né, ele for diferente ou não igual a menos 1.1, então quer dizer que ele fez a operação com sucesso. Então eu simplesmente imprimo, eu pego o meu parágrafo pelo ID e concateno com o resultado, o texto resultado concatenado com o valor do resultado. Então, por exemplo, aqui 50, eu escolhi a soma, 50 mais 15, 65. Então, texto resultado com resultado 65. E aqui eu tenho alguns textos explicativos, mas que faz exatamente o que eu descrevendo o que eu acabei de explicar. Então eu tenho a exibição do código, eu tenho essas imagens, eu tenho o texto explicativo e permito que o mesmo programa seja executado. Então, por exemplo, primeiro número, 50. Operação mais. Segundo número, 15. Resultado, 65. Então, esse parágrafo eu estou renderizando o meu resultado 65. O próximo, escolha. O escolha praticamente tem a mesma funcionalidade do C e do C não. Mas se eu tenho 12 opções, 20 opções, 15 opções, quando tem muitas opções, muitas condições a serem verificadas, e ao invés de eu ter uma lista imensa de C e C não C, C não C, C não C,
eu posso utilizar a estrutura condicional escolha, caso. Então, literalmente, qual seria a escolha, utilizando o mesmo programa mostrado anteriormente? É a operação, mais, menos, multiplicação e a divisão. Então, ao invés de ter vários Cs e senão alinhados, um dentro do outro, eu posso utilizar a estrutura escolha caso, estrutura condicional escolha caso, tornando o código mais legível, mais fácil de compreender. Então, fazendo praticamente as mesmas operações que eu feito no anterior, usando o se e o senão, eu faço para a minha escolha. Então, switch ou escolha, então em Portugal é escolha, caso, em JavaScript é switch case. Em Portugal é outro caso, se não for nenhum dos casos mapeados. Em JavaScript é default. E no caso, duas observações aqui. Em Portugal eu não preciso incluir o termo então e nem dizer pausa ou parada. Já em JavaScript eu sou obrigado a colocar a condição entre parênteses, a condição não, a escolha entre parênteses e as chaves para dizer que é esse então. E utilizar o break para informar. Este caso foi atendido, então pare, não avance com a verificação para outros casos, pare aí mesmo. E essa pausa no Portugal, no pseudocódigo, é feito automático. Em JavaScript e em outras linguagens é manual, break, eu tenho que informar que é uma parada. Então, literalmente, escolha, operação, switch, operação, caso, soma, case, soma. Então, para os dois pontos, e esses dois pontos também são obrigatórios em JavaScript. O resultado recebe, da mesma forma que resultado recebe valor, se for soma, valor 01 mais valor 02, supondo seja 20 o primeiro valor e 7 o segundo valor. Então, 20 mais 7, 27 e armazena no resultado aqui. E eu pego o meu parágrafo, que está logo aqui em cima, receba o termo resultado concatenado com 27, por exemplo, se for 20 mais 7, 27. E break, para. E que no caso do Portugal é escreva resultado, concatenando com a vírgula, resultado, e fazendo a mesma operação que como foi feita aqui. Só que em Portugal eu não preciso colocar dois pontos, não preciso colocar parênteses, nem chaves e nem o break. Em JavaScript eu preciso. Aí a próxima linha seria break. Então o break vai dizer, parou. Você não precisa verificar os outros casos. O que foi feito agora já basta. Aí caso for subtração, caso subtração, case, subtração, resultado recebe valor 01 menos valor 02, 20 menos 7, dá 13. Então pego o meu parágrafo, pego o texto dele e faço que ele receba o resultado concatenado com 13, por exemplo, e para. Case, caso for multiplicação 20 vezes 7, então o resultado vai armazenar 20 vezes 7, que aqui deu 140. Então pego o meu parágrafo, o atributo texto dele recebe o texto resultado concatenando com 140, que é o que está sendo exibido aqui, e para. Se não for nenhum desses casos anteriores, caso tenha sido a divisão, caso tenha sido divisão, case, divisão, então resultado recebe 20 dividido por 7. Vai dar algum resultado, armazena em resultado. Pego o meu parágrafo, pego a propriedade de texto dele, receber resultado, concatenando com o resultado dessa operação. E pausa, break. Aqui não precisa, só escreva resultado, concatenando com a vírgula resultado, ou o valor desse resultado. Aí outro caso, seja default,
Se não for nenhum dos casos anteriores, você pega o mesmo parágrafo e exibe. A operação que eu escolhi, que não foi nenhuma dessas daqui, é inválida, execute o programa novamente, usando a concatenação com mais, e que no Portugal o pseudocódigo é vírgula. Escreva para exibir. Aqui não precisa do break, e aqui é o break em si. E aqui também uma curiosidade a mais é que eu coloquei essa função, que realmente está em um outro arquivo. Coloquei um parênteses aqui, outro parênteses aqui e dois parênteses aqui, ponto e vírgula. Eu utilizei isso como uma forma que, a partir do momento, apesar de toda a minha interação, toda a minha dinâmica estar em uma função, ela vai ser executada automaticamente quando eu carregar esse arquivo. Então, esses dois parênteses e esses outros dois parênteses, ponto e vírgula, é importante para quando esse arquivo for carregado, ele já for executado. E eu fiz a mesma coisa no C e C não. Então, vindo para o escolha e vou executar. Primeiro número é 20. É operação vezes. Segundo número 7. Resultado é 140. Então, eu estou pegando meu parágrafo e dizendo, não, o texto é esse aqui, ó, 140. Resultado e 140, que é o resultado do cálculo. E o texto está explicando a mesma coisa que eu expliquei aqui. E avançando, agora chegando nas últimas partes, que é a estrutura de repetição, que é o para-faca, que em JavaScript é o for e em Portugal é o para até, literalmente, para até e faça. Então, a estrutura de repetição que ela vai fazer. Que a estrutura de repetição ela vai fazer? Ela vai repetir um trecho de código um determinado número de vezes. Que esse número de vezes seria o limite. E um contador ou um índice para controlar a quantidade de vezes que isso vai se repetir. Mas quem define é o limite. A ideia central é essa. Então eu vou repetir um trecho de código, um determinado número de vezes, dentro dela, tudo bonitinho. Com base em algum limite, e desse limite eu vou utilizar um controlador, um contador ou um índice, para executar esse código determinado número de vezes de acordo com o limite. E que tanto em Portugal quanto em JavaScript eu preciso desse índice para controlar esse limite de vezes que esse trecho de código ele se repete, e também utilizando a pós-incrementação. Então é índice mais, não é mais índice. Então é índice mais 1. É o valor dele atual, é ele mesmo, mais 1. Então ele vai verificar a condição. Ou seja, se o índice for menor ou igual ao número, ou enquanto o índice for menor ou igual ao número, faça uma determinada ação. Então nessa ação aqui é o fatorial. Vamos calcular o fatorial. Essa variável fatorial ela recebe 1, ela inicia com 1 e ela vai acumular com o seguinte resultado. Ela mesma, certo? Ela mesma, fatorial, vezes o contador, que nesse caso em JavaScript ele está abreviado. Isso, então, feita essa instrução, eu incremento mais um. Índice começou em 1, passa a ser 2. Testo a condição, e se a condição for verdadeira, eu executo o trecho de código mais uma vez, até que essa condição, índice menor ou igual ao número, seja inválida, não seja verdadeira. Sempre com base no limite, para saber até onde que isso vai se repetir. Que em Portugal se escreve dessa forma. Então eu declaro a variável número, fatorial e contador todos do tipo inteiro. Exibo, digite um número para saber qual fatorial vai ser calculado. Armazeno na minha variável número
E o fatorial recebe 1, da mesma forma aqui. Só que aqui em JavaScript eu precisei receber esse digite um número, digitei o número, armazena em texto, converte para inteiro e armazena na variável número. Feito isso, esse fatorial valendo 1, aí eu começo. Para contador de 1 até o número, faça uma determinada ação. Que isto equivale exatamente ao que está em JavaScript. Então, for pode ser traduzido como para. Então, para índice igual a 1, então literalmente, índice de 1, ou seja, igual a 1, ele recebe 1. Enquanto ele for menor ou igual ao número, ou seja, até esse número, faça alguma ação, que se dá pelas chaves. Faça alguma ação, faça aqui que representa as chaves. Que no Portugal, esse incremento, esse pós-incremento, esse índice mais 1, ele é feito de forma automática, e em JavaScript ou outras linguagens de programação ele é manual. Então é sempre mais 1 depois de executar uma determinada ação. Que no caso é a mesma. Então fatorial recebe ele mesmo, que inicialmente é 1, vezes o contador, que nessa passada aqui ela também é 1. Então ele armazena esse resultado. Então fazer fatorial igual a fatorial vezes contador, ou fatorial vezes igual a índice ou contador, vai ser a mesma operação. Vai ser ele mesmo vezes o índice ou o contador. Então o índice ou o contador é mais 1 depois feita a primeira operação. Então eu vou repetir de novo esse mesmo cálculo. Só que o índice agora vale 2. 2, vamos supor, é 5. O número é 5, então 2 é menor ou igual a 5? Então continua. Fatorial recebe ele mesmo vezes o índice. Quanto tem o fatorial? 1. 1 vezes o índice que está valendo 2 dá 2. Então o fatorial vale 2 e o índice só mais 1. 3. 3 é menor ou igual a 5? Então executa. Fatorial ele vale 2. 2 vezes 3 dá 6. Então fatorial recebe 6. Aí o índice só mais 1, 4. 4 mais 1 aqui. 4. 4 é menor ou igual a 5? Então executa. 6 fatorial aqui, ó. Fatorial vai ser fatorial. Então 6 vezes 4, que é o contador ou o índice, é 24. Então fatorial fica com 24. O índice só mais 1, 5. 5 é menor ou igual a 5, ele subiu mais 1? Sim, então executa. Fatorial recebe fatorial, que é 24, vezes o índice, que é 5, igual a 120. Então o fatorial de 5 é 120. Eu pego esse parágrafo pelo ID e digo que o texto dele vai ser o n fatorial de concatenado com o número, está aqui, ó, o número 5, que é concatenado com concatenado com fatorial, ou seja, o valor, o resultado final, 120. E que no Portugal eu fiz utilizando o escreva para exibir. E que no caso em Portugal, o para, contador de 1 até o número faça o cálculo, ele precisa de um fim para. E esse fim para, em JavaScript, equivale às chaves. Executando e exibindo nesse campo. Qual o fatorial de 5? 120. O fatorial de 5 é 120. Então ele fez aquele cálculo e exibiu nesse parágrafo. Penúltimo, e não menos importante, temos o enquanto faça. A diferença é que é o seguinte, ele também vai repetir um trecho de código, esse enquanto faça. A diferença dele é que o código pode ser executado 0 ou mais vezes. Então, se a condição logo de início ela for falsa, o código não é executado.
Então pode acontecer que o código execute, pode ser que não. Vai depender se a condição for falsa ou verdadeira, verdadeira ou falsa. E que o contador ou o índice, para ter esse controle do limite de vezes que esse trecho de código vai se repetir, ele é valorado fora da estrutura enquanto faça, enfim, enquanto, e ele é pós-incrementado, ele é incrementado dentro da estrutura, literalmente dentro do código da repetição. Ele conta mais um aqui dentro, não na condição em si. Então a diferença é só isso, praticamente, é que o código pode ser executado de 0 a mais vezes e que a distribuição de alguns campos, de algumas variáveis é diferente do faça para, mas faça de tanto até tanto faça. Para índice de 1 até número faça. Então, enfim, o fim para, ou seja, eles fazem a mesma coisa, repete um trecho de código, só que no while, se eu utilizar um enquanto faça, pode ser que ele não execute, se a condição já for falsa e a distribuição do contador, a sua valorização igual a zero ou seu incremento mais um, ele fica em posições diferentes que o para faça fica. Então, fazendo outro programa que eu vou dizer a quantidade de vezes que a idade deve ser verificada, para dizer se a pessoa é maior de idade ou não. Então tem a variável nome do tipo caractere e a variável idade, contador e limite do tipo inteiro. Então, escreva e digite o número de vezes para calcular a idade. Que eu vou ler este limite, eu vou receber o que foi digitado e armazenar em limite, que em JavaScript eu faço a mesma coisa, só que eu só declaro as variáveis sem definir o tipo e uso o prompt para pegar esse número do terminal, só que eu preciso converter para inteiro, porque o prompt ele retorna um texto. Então, convertendo para inteiro, eu tenho esse limite. O contador recebe 0 nos dois, enquanto em Portugal fica assim: enquanto o contador que iniciou em 0 for menor do que o limite é 2, então duas vezes. Então 0 e 1, então ele está duas vezes. 0 é menor do que 2? Sim. Então faça, literalmente faça uma terminação. Que passando para o JavaScript seria while. Então enquanto, while o contador for menor do que esse limite, faça se dá pelas chaves. Então eu vou capturar o nome desta pessoa e verificar o nome dessa pessoa e a idade dessa pessoa para verificar se ela é maior de idade. Então daqui eu também estou usando a estrutura condicional se e se não. Então eu escreva, digite o seu nome, prompt digite o seu nome, armazenou o nome, leia nome, armazenou o nome. Escreva, digite a idade do ou da, concatenando em Portugal com a vírgula, o valor da variável nome que acabou de ler, concatenando com um espaço. Que em JavaScript, mesma coisa, só que eu uso o prompt para capturar esse valor em texto. Isso daqui dá certo, tá? Em texto, e eu converto isso para inteiro. Exatamente. Eu converto isso aqui para de texto. Eu pego esse texto aqui e pego essa variável nome. Porque é digite a idade. Então, só estou exibindo. Digite a idade do Murilo, por exemplo. Então, estou concatenando o texto aqui. Então, digite a idade da pessoa concatenando com o nome. O resultado do que eu digitei, eu converto para inteiro e armazeno na variável idade. Em Portugal, escreva, digite a idade do ou da, concatenando com o nome, um espaço vazio, e leia a idade. Então, exiba esse texto
e leia essa idade. Se a idade for maior do que 18, então escreva o nome dessa pessoa, concatenando pela vírgula você é maior de idade. Em caso negativo, você é menor de idade. Fim C, eu termino essa verificação e incremento o meu contador. Meu contador recebe ele mesmo, que inicialmente é 0, mais 1. Então o contador é 1. Ele termina esse enquanto e volta para essa condição. Aqui em JavaScript é praticamente a mesma coisa. Então, if idade for maior do que 18, se a idade for maior do que 18, eu pego o meu documento HTML, busco pelo meu parágrafo e pego a propriedade de texto dele e receber o nome dessa pessoa concatenado com o texto. Você é maior de idade. Else, senão, a mesma coisa, só que você é menor de idade. E no final, contador mais 1. Em JavaScript e outras linguagens é mais. Aí, uma diferencinha aqui de um para o outro importante é que eu também estou explicando nesse texto, é que em Portugal ele dá tempo, ele espera, ele permite você visualizar se a pessoa é literalmente maior de idade ou se é menor de idade. Em JavaScript, a exibição desse valor ela é muito rápida por conta desse prompt. Então, entre esse prompt e exibir essa informação em um parágrafo é muito rápido. Então, eu preciso dizer para o meu JavaScript: esta função como um todo ela é uma função assíncrona. Então, por isso que é async, de assíncrona. Então, ela é uma operação assíncrona, ela é um método assíncrono que vai dizer: eu vou precisar executar esse trecho de código, porém, entretanto e todavia, ele não vai me retornar um resultado imediato, ou talvez eles me retornem muito rápido e eu não consiga ler a informação. Então, eu preciso de uma pausa para dar tempo de buscar os dados ou exibir eles de uma forma que seja visível para esse usuário. Então, eu preciso de então pelo comando await, eu digo pausa, espere um pouco. Eu instancio uma promise. O que é um objeto promise? É uma promessa de que algo vai ser concretizado posteriormente, vai retornar algum valor posteriormente. Então espera que essa promessa se conclua. Então o resultado positivo dela não estando pendente, eu defino o tempo. Set timeout, o R de resolvido, está tudo certo. 1000 milissegundos. 1000 milissegundos é 1 segundo. É o tempo necessário para que eu consiga visualizar o meu parágrafo e avançar o meu enquanto, para ele me perguntar novamente o nome e a idade. Senão ele passaria reto e não daria tempo de visualizar esse resultado no parágrafo. Por isso da promessa. Então ela vai me dizer que ela me dá uma esperança que alguma coisa vai ser concluída no futuro, daqui a 1 segundo. Então, enquanto isso não se concretiza, eu paro de executar o meu JavaScript pelo comando await. Essa é a ideia que está sendo descrita aqui. E também a explicação do próprio enquanto. Então, botando na prática, executando o mesmo que está sendo feito ali, quantas vezes com essa idade vai ser verificado? Duas vezes. Qual o nome? Murilo. Idade 30. Aqui, ó, você, Murilo, é maior de idade. Deu tempo de visualizar essa informação e partir para repetir o trecho de código, porque eu digitei 2. Então ele incrementou mais 1 no contador e verificou. 1 é menor do que 2, esse limite? Sim. Então ele está pedindo o meu nome novamente. Eu coloco outro nome, João. O Júlio, poderia ser qualquer outro. O Júlio ou o João, ele tem 15 anos, certo? Então, João, você é menor de
idade. Então deu tempo de visualizar essa informação com base nessa promise, e aí ele incrementou esse contador. Então 2. 2 é menor do que 2? Não, então ele para a execução. E por último, e não menos importante, o repita até. O repita até, essa estrutura de repetição, repita até, aqui vocês ignoram porque eu esqueci de trocar o título. Mas o código em si é a estrutura repita, tá? Não é o para-faca. Eu esqueci de trocar esse título, mas posteriormente, quando o código estiver no GitHub, eu vou consertar. Então, repita até. Então é o seguinte, esse repita até, o que ele se repita até ele é um enquanto faça invertido, porque eu vou permitir que esse código seja executado pelo menos uma vez, por isso que é do de fazer, então do, faça, enquanto a condição for verdadeira ou falsa, enfim. E aí, em Portugal, se traduz como repita até. Então, vou repetir o trecho de código pelo menos uma vez e no final verificar a minha condição. Então, ele é isso. Então, é esse enquanto invertido que eu vou permitir repetir o trecho de código pelo menos uma vez e no final vou verificar se a condição é verdadeira ou não para decidir se continua o fluxo ou se não continua. Então, por exemplo, eu tenho aqui novamente eu tenho aqui o sair loop do tipo caractere, valor 01, valor 02 do tipo inteiro. Então esse sair loop que vai definir sim ou não, se eu continuo nesse loop ou não. Então é o seguinte, repita, do, faça, tendo as variáveis já declaradas. Exiba, digite o primeiro número. Prompt, digite o primeiro número. Leia valor 01. Armazena este primeiro valor na variável 01. Captura, converte para inteiro e armazena no valor 01. A mesma coisa para o valor 02 e exiba o resultado, né? Que é o que? Da soma. Então, resultado, texto resultado, concatenando com a vírgula em Portugal, valor 01 mais valor 02, que no JavaScript eu utilizei o meu parágrafo, que é esse aqui de cima, que ele recebe o texto, resultado, concatenando com a soma do valor 01 e do valor 02. E nesse momento, é isso. E nesse momento, em Portugal, eu pergunto, deseja sair? Sim ou não? E eu vou ler esse loop. Eu vou ler esse loop aqui diretamente. E que em JavaScript eu preciso parar com uma promessa de 1 segundo para que eu consiga visualizar a informação que foi impressa no texto do parágrafo. Feito isso, eu verifico se deseja sair, sim ou não. Pronto também e armazena na variável loop. Só que repita até. Então, até que o ser loop, o valor da variável ser loop convertido para inteiro, da mesma forma, ser loop.to uppercase, eu estou fazendo que ela seja maiúscula. Mesmo que eu digite um S pequeno ou um N pequeno, ele vai converter para maiúsculo. E que em Portugal equivale a esse maiúsculo. Só que em Portugal eu verifico se o meu sair loop é diferente de N. Então, automaticamente eu vou repetir esse trecho de código enquanto o sair logo não for igual a N. Então, se eu digitar, por exemplo, N aqui para não sair, N, sair loop recebe N. N é diferente de N? Não. Então, repete o código. Aí até vai repetindo, fazendo as mesmas coisas, até que eu digita sim.
eu digitar sim, então sair do loop recebe sim. Sim é diferente de N, verdadeiro, parou. É que ele parou. Quando eu digitei S, ele parou. E em JavaScript ficou de uma forma um pouco diferente. Eu pego o meu sair loop, se ele é igual a N. Então, se eu digitar N, então o sair loop recebe N, por exemplo, aqui ó, N. N é igual a N? Sim. N é igual a N? Sim, é verdadeiro. Então, enquanto essa condição for verdadeira, repita a mesma ação. Então, o JavaScript vai pelo verdadeiro, enquanto, pela maneira que eu construí, no Portugal, que eu construí em aula, no Portugal, ele, enquanto a condição for falsa. A diferença fica essa, mas a ideia de repetir o código pelo menos uma vez e verificar a condição no final, ela ainda se faz justa. Então, aí se eu digitar S, por exemplo, sair do loop recebe S. S é igual a N? Não, então para. Ele para de executar exatamente aí. E executando está aqui, ó, digite o primeiro número, digitar a mesma coisa no terminal. 50, primeiro número. Segundo número, 20. Resultado, 70, tá vendo? É esse que é a função do await. Deu tempo de visualizar que aquele resultado era 70. E ele volta a me perguntar, deseja sair, sim ou não? Vou dizer não em N minúsculo. Ele vai converter para maiúsculo, eu vou verificar N é igual a N, é verdadeiro, então repete o código. Repetiu. Aí eu vou digitar 0 e 6. 0 mais 6, resultado 6. Deu tempo de aparecer. Deseja sair? Sim. Sair loop recebe sim. S é igual a N? Não. Então para. Parou. E o resultado 6. Deu tempo de visualizar ele. E é isso que eu tinha para mostrar. O curso no geral mostrou toda esta interação, toda essa teoria de algoritmos e lógica para construir todos esses programas e utilizar as teorias importantes, as estruturas, operações e operadores, que são importantes para construir blocos de instruções. Mais para frente, talvez faça algum outro vídeo, porque nas últimas aulas, após esse repita até, essa estrutura de repetição, foi ministrado pelo professor Clayson a respeito do GitHub, a respeito de repositórios, a respeito de ramos, chamado de branches, a respeito de Git, em questão de sistema de versionamento. Isso eu farei em um segundo vídeo. Até esse momento eu precisava apenas demonstrar o que foi feito até então, foi isto, e esta página toda e todo este visual e essa interação foi feita a partir do zero. O curso ele me forneceu esse conhecimento em relação a essas estruturas, as teorias de algoritmos e lógicas, mas a construção da página foi feita com conhecimento prévio e algumas adaptações daquilo que eu não sabia até então, para fazer uma página funcional, visualmente agradável e funcional, dela ser dinâmica. Eu escolho uma determinada opção, passando por cada uma delas, e por cada uma delas que eu escolho é um programa diferente, é um texto diferente, e são imagens diferentes. Tudo isso é 100% JavaScript. E para cada um deles eu permiti está certo. De repetição aqui também eu fiz um errinho, mas são coisas pequenas que eu posso consertar quando eu fizer o upload para o repositório
remota, mas o principal foi feito com sucesso. E cada escolha que eu faço, dinamicamente preencho o texto, preencho os títulos e preencho as novas imagens. E eu permito executar o que eu estou exibindo, o que eu estou explicando em forma de imagem e texto. O N fatorial de 5 é 120. E uma passada rápida desta página é que no HTML, o que eu tenho nele? Eu tenho uma estrutura de uma página HTML normal, onde eu utilizo alguns estilos, alguns arquivos de estilo para estilizar totalmente esta página inteira, e o conteúdo dinâmico é também manipulado nessa parte de estética pelo JavaScript. Então estou utilizando o JavaScript, HTML e o CSS, o JavaScript tanto em termos de linguagem de programação, em lógica de algoritmo, como para interagir com este modelo, com esse template, com esse ponto HTML, para fazer esta estilização dinâmica, como por exemplo o posicionamento dessas imagens, o valor desses títulos, o resultado e por aí vai. Então, de forma direta, um pouco mais resumida, é que dentro do corpo dessa página eu vou ter uma div principal que vai agrupar todos os conteúdos dessa página, que eu chamei de container, uma div com a classe container, que vai utilizar todos os elementos que estiver dentro dela, se eu usar alguma propriedade CSS. Então, por exemplo, e se eu for explicar todo o CSS que foi feito, o vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou focar em HTML e JavaScript, que foi a proposta do curso. A estilização toda foi feita por mim. Foi feito manualmente por mim, detalhe por detalhe. Essa parte de estilização não foi o foco principal do curso. Foram no máximo algumas coisas ou outras de estilo, mas não o suficiente para criar a página inteira da maneira que eu fiz. Então isso partiu de mim, de criar esta página com esse estilo agradável. Então, em poucas palavras, eu tenho o meu container, eu tenho os títulos, né? Exercício prático, o subtítulo princípios utilizados e os demais subtítulos, algoritmos, inferências, implementação e JavaScript estão aqui. Embaixo dele eu tenho alguns parágrafos, algumas tags P. E com isso eu tenho também, principalmente na parte dinâmica, eu tenho o meu drop down, a minha lista. Essa lista se dá pela tag select. Com a tag select eu defino as opções que vão ser mostradas nessa lista, no meu drop down. E cada opção ela vai ter um valor para que eu possa identificar essas opções no JavaScript. E cada opção que eu escolho, eu aciono o método onChange, esse evento onChange. Então, ao ponto que eu mudar e escolher alguma opção diferente, eu disparo esse evento que dispara a minha função escolha, que está definido no meu JavaScript global. E eu passo this.value, então eu vou passar literalmente PA, ES, EC e assim por diante. Eu deixei pré-marcado o selected, escolha uma opção. Então por isso que quando a página ela é carregada, ele aparece como escolha uma opção, porque ele está marcado como selected, como selecionado. E quando eu faço uma escolha diferente, ele carrega o conteúdo dinamicamente, com base na minha escolha. Então aí já entra o switch case, o escolha caso. E o meu botão executar. Então quando eu clicar no meu botão executar, evento onClick, eu vou chamar o método executar. E com isso eu vou saber, junto com
com esse select, com essa lista, qual foi a escolha que eu fiz. Dada a escolha que eu fiz, eu vou carregar um arquivo JavaScript escolhido. Então, se eu escolher a concatenação, eu vou carregar o arquivo concatenação e assim por diante. Estrutura para faca e assim por diante. Estrutura de controle e assim por diante. E embaixo disso eu tenho a minha div, minha divisória com conteúdo dinâmico. Então aqui eu não tenho nada pronto. O que vai ser preenchido pelo JavaScript, dinamicamente de acordo com a minha escolha. De acordo com a minha escolha. E eu tenho a divisória que vai ser só do conteúdo relacionado ao Portugal, que seria esse primeiro, e a segunda divisória que seria de JavaScript, conteúdo de JavaScript, e no meio dos dois eu tenho um parágrafo. E todos eles identificados ou por classe ou por ID. Então ID eu identifico um único elemento, classe é um todo, é um conjunto. Então a página HTML é isso. E primariamente eu sempre carrego o meu script global e depois dinamicamente eu adiciono os outros scripts, outros arquivos JS de acordo com a minha opção. Então dentro do meu global.js ou global.js, de cara eu tenho a opção executar, que eu vou saber qual opção que eu tenho que executar, qual arquivo JavaScript que eu tenho que subir. Então dada a minha opção do meu select, do meu drop down, da minha lista, switch, escolha, dada a opção, case, caso a opção seja essa, ou seja essa, ou seja essa, vamos supor que fosse a PA, que é o primeiro algoritmo, eu vou chamar a função meu primeiro, que vai carregar todo esse conteúdo aqui dos dois e mais esse botãozinho personalizado aqui, todos eles de acordo com a minha opção. E eu defino que a opção executar é meu primeiro. E da mesma forma eu faço para as outras opções. Operadores lógicos, estrutura de controle, operadores aritméticos, relacionais, concatenação, estrutura condicional, de repetição e por aí vai. Utilizando o break sempre. E na função executar, quando eu clicar no meu botão aqui e chamar a função executar, eu verifico se já existe algum elemento chamado executar, se já existe algum elemento com esse std chamado executar. Se houver, eu vou remover. Ou seja, se eu chamei algum script anteriormente, eu removo ele para adicionar um novo script, que é da minha escolha que eu fiz. Que dessa escolha que eu fiz eu vou conseguir executar ele. Então, para executar ele, eu preciso carregar. Então, tenho document.createElementScript. Então, vou criar uma tag lá, script. Vou definir que o ID dela vai ser executar. Depois que eu consigo verificar se ele existe ou não. E o atributo src, que é o source, para definir a fonte, de onde esse arquivo está armazenado. Nesse caso, ele está nessa própria página JS. Não, aliás, ele está em raiz src js concatenando com opção executar, que foi a opção que eu escolhi no meu drop-down, na minha lista. E eu coloco esse nome aqui, que vai ser exatamente o nome do arquivo, a extensão .js. E document.body.appendChildScript. Então eu vou adicionar esse elemento, o script que eu acabei de criar, dentro do corpo, do body, do corpo do meu documento HTML. E com isso eu consigo alternar os scripts. Primeiro algoritmo, estrutura de controle, aritméticos e assim por diante. E de acordo com cada um, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a minha divisória dinâmico, estou removendo a classe aparecer, estou removendo a classe aparecer
porque eu já sei que eu estou usando um class list. Esse é um class list, eu sei que é uma classe que eu estou manipulando. Vou remover a classe aparecer e adicionar ela de novo, só para garantir que não haja mistura ou acúmulo de classes CSS. Pego o meu botão de executar para chamar a função, faço a mesma coisa para caso não tenha mais de um. Defino o texto desse botão de acordo com o script, com a opção que eu escolhi. E eu pego os títulos, né? O título do lado do Portugal, o parágrafo do lado do Portugal e a imagem do lado do Portugal. Da mesma forma para o JavaScript. Tem os mesmos parâmetros para o JavaScript. Aí eu defino que o texto vai ser primeiro algoritmo, se for esse aqui for chamada, o estilo, a margin top, a margem do topo vai ser 40 pixels, para ter essa distanciazinha aqui, ó, meu primeiro, para definir a distância desse camarada até esse botãozinho, eu defini que é de 40 pixels, o que encaixou, ficou legal aqui. E também eu defino o texto. Então o texto que aparece aqui embaixo, ó, em resumo, tal, ele é definido aqui dentro. Que eu pego meu parágrafo do meu Portugal e defino, o texto é esse. Da mesma forma, a imagem, eu pego a minha imagem, digo source, onde essa imagem está? Ela está aqui, ó, ponto .sec barra image barra meu primeiro algoritmo ponto .png, tá? Daí que ele consegue subir a imagem. Depois eu pego o título de JavaScript, defino o título, a distância para o topo, pego a minha imagem que vai aparecer em JavaScript, que é essa daqui, por exemplo, defino aonde ela está para poder carregar ela, o estilo, largura e altura, defino as proporções dela, né, altura e largura de acordo com o algoritmo, pego o parágrafo que está embaixo dessa imagem, defino o texto dele e para garantir eu sempre pego o meu parágrafo e zero ele, para dizer que não tem nada, e depois eu escondo escondo não, eu digo que ele não tem nenhum estilo, para ele limpar qualquer estilo que tiver dentro dele. E praticamente para todos os outros, as outras opções, os outros arquivos JS, outros arquivos de JavaScript, eu faço exatamente, praticamente a mesma coisa. A diferença é que os primeiros algoritmos até operadores relacionais, como eu sei que eles estão usando um alert, só uma telinha aqui no alto para exibir o resultado de alguma coisa, por isso que é style none, para pegar e garantir que ele não tem nenhum estilo, que ele não apareça esse botãozinho. Aliás, esse botãozinho não, o resultado aqui, para que ele não apareça. Ou literalmente, porque ele inicialmente ele não tem nenhum valor. Ou tem, ele tem o resultado, né? Só que eu pego o texto resultado e digo, ó, você não tem texto nenhum, tá vazio. O que vai sobrar? Somente a estilização. Somente esses pontilhados, esse fundo verde. Até isso eu pego e tiro, para ele praticamente não ser exibido, nem o conteúdo textual e nem o estilo que eu coloquei nele. Porque do primeiro algoritmo até as operações nacionais eu não uso o parágrafo, então por isso que eu escondo ele. Da concatenação para frente eu também faço a mesma lógica, somente adaptando quais as imagens que eu estou pegando, o texto, um texto de título, as proporções dessas imagens que eu preciso adaptar, mas o código é praticamente o mesmo, só que como é que eu estou utilizando da concatenação para frente, estou utilizando um parágrafo para exibir o resultado desse arquivo JS,
eu preciso pegar esse parágrafo e dizer que ele recebe resultado, texto resultado, que é o que aparece aqui, resultado, e pego especificamente esse parágrafo, coloco uma referência e defino alguns estilos. E esse estilo é que define que ele fique exatamente nessa posição e tenha esse estilo, tem esse fundo verde, essa borda diferente, que ele tenha, seja negrito e por aí vai, que ele tenha uma sombra de fundo, que ele tenha um fundo verde, que ele seja negrito, que ele tenha uma pequena distância para o topo, de um espaçamento interno, uma borda dash, toda essa classificação, toda essa estilização feita aqui dentro. Da concatenação para frente. Então, da concatenação para frente eu tenho todo esse padrão de sequência de código onde eu mudo apenas os valores e o estilo desse parágrafo. E a aplicação é basicamente isso. Não foi rápido de se fazer, que exigiu muito código e sim, exigiu de certa forma bastante lógica e o uso de algoritmos que eu pensei desde a minha primeira linha até a minha última linha para definir até a linha 421 como que vai ser o comportamento dinâmico dessa página. E isso foi pensado passo a passo, com base nos conhecimentos em aula e dos conhecimentos prévios, mas no curso em si não foi ensinado construa essa página. Foi a minha ideia construir esse site para exibir o conteúdo prático desse curso. E aqui eu tenho as imagens de cada uma delas. Cada uma delas eu tenho aqui. E eu tenho os meus arquivos CSS. O meu reset para redefinir algumas coisas que o navegador impõe, como margem e o tamanho das coisas. E eu tenho o meu CSS global, o global.css, para definir toda a estilização da página como um todo, que também foi pensado do zero. Era isso que eu precisava apresentar para vocês. Obrigado.